Imagine um dia comum. Você acorda, faz seu café, olha pela janela e vê o mundo lá fora. Agora, pense em algo simples. Um sorriso. Um sorriso que você dá a um estranho no ônibus ao entregar uma moeda a quem precisa ou ao ajudar alguém a carregar uma sacola pesada. Parece pequeno, não é? Mas e se eu te disser que esse pequeno gesto pode ser a semente de algo muito maior? Algo que não só transforma a vida do outro, mas também a sua. Hoje, vamos falar sobre como a generosidade pode abençoar sua vida e a dos outros. E não estou falando só de dinheiro ou doações grandiosas. Estou falando daquela generosidade que nasce no coração, que é simples, mas poderosa. Respire fundo por um momento. Pense na última vez que você fez algo por alguém sem esperar nada em troca. Como você se sentiu? Talvez tenha sido algo pequeno, como ouvir um amigo que precisava desabafar ou ajudar um colega de trabalho. Agora, imagine se todos nós fizéssemos isso com mais frequência. O mundo seria diferente, não seria? A generosidade não é só sobre o que você dá, mas sobre o que você recebe em troca. Uma sensação de propósito, de conexão, de pertencimento. Isso, meu amigo, é uma bênção. Vamos começar com uma história. Há alguns anos, conheci uma senhora chamada Dona Maria. Ela vivia em uma comunidade simples, mas tinha um coração gigante. Todo domingo, ela fazia sopa e distribuía para os moradores de rua da região. Não era muita coisa, mas era o que ela podia fazer. Um dia perguntei a ela por que fazia aquilo. Ela me olhou nos olhos e disse: "Quando eu dou, eu recebo. A sopa é só uma desculpa para eu me sentir viva, para lembrar que ainda posso fazer a diferença." Dona Maria não tinha muito, mas ela tinha generosidade. E isso mudava a vida dela e a vida de quem recebia sua sopa. Você já parou para pensar que a generosidade é como uma corrente? Quando você faz algo por alguém, essa pessoa é inspirada a fazer o mesmo por outra. E assim, a bondade se espalha. É como jogar uma pedrinha em um lago e ver as ondas se espalharem. A Bíblia, por exemplo, fala muito sobre isso. Em Lucas 6,38 está escrito: "Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão." Isso não é só sobre bens materiais, mas sobre amor, tempo, atenção. Quando você dá, você recebe. E o que você recebe nem sempre é material. Às vezes é paz, é alegria, é a certeza de que você fez a diferença. Agora, vamos falar de algo que talvez você não tenha considerado: a generosidade como cura. Sim, cura. Quantas vezes você já se sentiu preso em seus próprios problemas, como se o mundo fosse um lugar pesado e difícil? A generosidade pode ser uma saída. Quando você se concentra em ajudar os outros, você tira o foco de si mesmo. E, de repente, aqueles problemas que pareciam gigantes ficam menores. É como se, ao doar um pedaço do seu coração, você ganhasse um novo olhar sobre a vida. Você percebe que mesmo nas dificuldades, há espaço para a luz. Vamos fazer um exercício rápido. Feche os olhos por um instante e pense em alguém que você admira, alguém que, para você, representa generosidade. Pode ser um parente, um amigo, até uma figura pública. O que essa pessoa faz que toca o seu coração? Agora, pense. Como você pode incorporar um pouco disso na sua vida? Não precisa ser algo grande. Pode ser um elogio sincero, uma mensagem de apoio, um tempo dedicado a ouvir alguém. Pequenos gestos podem ter um impacto gigante, e aqui vai um segredo. A generosidade não precisa ser planejada. Ela pode ser espontânea, como um impulso do coração. Você está caminhando na rua, vê alguém com dificuldades e para ajudar. Você está no trabalho, percebe que um colega está sobrecarregado e oferece uma mão. Esses momentos aparentemente simples são poderosos. Eles mostram que, no fundo,
somos todos conectados, que a vida não é só sobre nós, mas sobre o que podemos fazer pelos outros. Mas e quando a vida está difícil? Quando você sente que não tem nada para dar? É aí que a generosidade se torna ainda mais importante. Porque ela não depende do que você tem, mas do que você é. Mesmo nos momentos mais difíceis, você pode dar um sorriso, uma palavra de esperança, um abraço. E isso, meu amigo, já é uma grande coisa. A generosidade não é sobre quantidade, mas sobre intenção. É sobre o que você coloca no mundo, mesmo quando o mundo parece pesado. Agora, vamos falar de algo que talvez você não espere: a generosidade como uma forma de fé. Quando você dá, você está dizendo ao universo, a Deus, à vida: eu confio. Você está mostrando que acredita que há o suficiente para todos, que o bem que você faz voltará para você de alguma forma. É uma forma de viver a fé no dia a dia. E isso é poderoso, porque a generosidade não é só sobre o que você faz, mas sobre o que você acredita. E se eu te disser que a generosidade pode mudar o seu futuro? Sim, o seu futuro. Quando você pratica a generosidade, você está plantando sementes. Sementes de bondade, de conexão, de amor. E essas sementes vão crescer. Elas vão se transformar em oportunidades, em relacionamentos, em bênçãos que você nem imagina. A Bíblia diz que quem semeia com generosidade também colherá. 2 Coríntios 9:6. E isso não é só uma promessa espiritual. É uma verdade que se reflete na vida real. Então, aqui está o desafio. Hoje, faça algo generoso. Pode ser pequeno, pode ser grande. O importante é que venha do coração. E observe como isso muda o seu dia, o seu humor, a sua perspectiva. Porque a generosidade não é só sobre o outro, é sobre você também. É sobre a pessoa que você se torna quando decide dar. E antes que você pense que isso é só um discurso bonito, deixe-me te contar uma última coisa. A generosidade é contagiosa. Quando você faz algo bom, as pessoas ao seu redor são inspiradas a fazer o mesmo. É como acender uma vela. Uma vela pode iluminar um quarto escuro, mas ela também pode acender outras velas. E de repente, o que era escuridão se transforma em luz. A generosidade é assim. Ela começa com você, mas não termina em você. Ela se espalha. E no final, todo mundo é abençoado. Então, o que você vai fazer hoje? Como você pode ser generoso, mesmo nas pequenas coisas? Lembre-se, não é sobre o tamanho do gesto, mas sobre o tamanho do coração. E quando você dá com o coração, você recebe muito mais do que imagina. Porque a generosidade não é só um ato, é um estilo de vida. E é um estilo de vida que abençoa a todos. Já parou para pensar que a generosidade pode ser uma forma de gratidão? Quando você é grato pelo que tem, naturalmente surge o desejo de compartilhar. É como se a gratidão abrisse uma porta no seu coração e a generosidade fosse a luz que passa por ela. Você olha para o que tem, seja muito ou pouco, e pensa: como posso usar isso para fazer o bem? E aí, você descobre que a generosidade não é só sobre o que você dá, mas sobre como você enxerga o mundo. É sobre ver oportunidades de bondade onde outros veem apenas necessidade. Vamos falar de um exemplo prático. Imagine que você está em um restaurante. Você termina sua refeição e deixa uma gorjeta para o garçom. Agora pense, e se você deixasse um pouco mais? Não porque você tem muito, mas porque você sabe que aquele gesto pode fazer a diferença no dia daquela pessoa. Talvez ela esteja passando por um momento difícil e sua generosidade seja a luz que ela precisava. E sabe o que é mais interessante? Quando você faz isso, você não só abençoa o outro, mas também a si mesmo, porque a generosidade tem um jeito engraçado de nos fazer sentir mais leves, mais conectados, mais vivos. E aqui vai uma reflexão.
Quantas vezes você já deixou de ser generoso por medo? Medo de não ter o suficiente, medo de ser mal interpretado, medo de que sua ajuda não fosse valorizada. Eu entendo. O medo é natural. Mas e se, em vez de deixar o medo guiar suas ações, você deixasse o amor guiar? O amor não calcula, não hesita, não tem medo de dar. E quando você age por amor, algo mágico acontece. O medo desaparece. Porque o amor é maior que o medo. E a generosidade é uma expressão do amor. Agora vamos falar de algo que talvez você não tenha considerado. A generosidade como uma forma de cura para o mundo. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão cada vez mais isoladas, mais focadas em si mesmas. Mas e se a generosidade fosse a resposta? E se, em vez de esperar que o mundo mude, nós começássemos a mudar o mundo com pequenos atos de bondade? Imagine o impacto se cada um de nós decidisse ser um pouco mais generoso hoje. Seria como uma onda de luz varrendo a escuridão. E você pode ser parte dessa onda. E se eu te disser que a generosidade pode ser uma forma de oração? Sim, uma oração. Quando você dá, você está dizendo a Deus: eu confio em ti. Eu acredito que o que eu tenho é suficiente e que o que eu dou voltará para mim multiplicado. É uma forma de viver a fé em ação. E sabe o que é mais bonito? Deus vê isso. Ele vê cada gesto, cada ato de bondade, por menor que seja. E Ele abençoa, porque a generosidade não é só sobre o que você faz, mas sobre o que você declara, com suas ações, que você acredita em um mundo melhor. Vamos fazer um desafio juntos. Hoje, antes de dormir, pense em 3 maneiras pelas quais você pode ser mais generoso amanhã. Pode ser com um familiar, um colega de trabalho, um estranho na rua. Não precisa ser algo grande. Pode ser um elogio, um tempo dedicado a ouvir, um gesto de ajuda. E amanhã coloque isso em prática e observe. Observe como isso muda o seu dia, o seu coração, a sua perspectiva. Porque a generosidade não é só sobre o outro, é sobre você também. É sobre a pessoa que você se torna quando decide dar. E aqui vai um segredo: a generosidade não precisa ser solitária. Você pode convidar outras pessoas para fazerem parte disso. Que tal propor aos seus amigos ou familiares um desafio de generosidade? Algo simples, como fazer uma boa ação por dia durante uma semana. E no final da semana, vocês podem compartilhar como foi a experiência. Porque a generosidade é mais gostosa quando é compartilhada. E quando você envolve outras pessoas, o impacto é ainda maior. Por fim, quero deixar uma pergunta para você refletir. O que você está esperando para ser mais generoso? Às vezes adiamos a generosidade como se fosse algo para um dia, quando tivermos mais tempo, mais recursos, mais coragem. Mas a verdade é que a generosidade é para hoje, é para agora. Porque o mundo precisa da sua luz e você tem essa luz dentro de você, só precisa deixar brilhar.